Jeremias 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia é a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão linda, onde o Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos cânticos, dos louvores. E queremos te louvar porque esse tempo é tão precioso, tempo de comunhão, tempo de comunidade. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da sua doce e santa palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Não fiquem preocupados com o número de páginas aqui, irmãos. É que eu tenho um problema aqui. Eu não enxergo muito bem de longe. Só que agora, para usar óculos, eu também, se eu uso óculos, eu não enxergo de perto. Então eu teria que ficar tirando e colocando. Então eu coloquei as letras bem grandes. Então tem algumas páginas, mas fique tranquilo que a gente chega lá. É a meia idade. É uma das coisas que me fizeram refletir sobre essa mensagem. Meia idade, né? E o tema, se a gente puder dar um tema aqui, é a corrida. Foi falado sobre uma jornada aqui hoje, nessa manhã, sobre a nossa vida cristã, a nossa jornada cristã. E eu, rapidamente, inspirado num bate-papo com um namorado de uma garota, ela está namorando lá na igreja, e a gente estava 2 semanas atrás no aniversário de uma criança lá na igreja, e ele veio conversar comigo e falou: Binho, você fez seminário em Londres? Eu falei: fiz. Ah, eu também. Eu falei: puxa, que legal. E onde você estudou? Aí eu falei o meu seminário, perguntei para ele: onde você estudou? Ele falou assim: estudei no Spurgeon Tabernacle. Que legal. E aí ele já botou uma vírgula e fez assim a pergunta para mim: e qual é a sua linha teológica? Que linha de teologia você segue? Sabe aqueles filmes que quando alguém fala alguma coisa para a cena, a pessoa fica assim congelada, volta, aí eu fiz. Aí eu falei: teologia. Aí eu falei: cara, posso ser sincero com você? Eu sigo a teologia do começo, da origem. Aí ele virou assim: teologia da origem, do começo. Eu falei: você não conhece essa? Meu, você estudou no Spurgeon Tabernacle em London? Aí ele falou: não. Eu falei: mas que tipo de teologia então? Aí eu vou fazer. Quando você não sabe muito bem a resposta, você volta à pergunta, né? Você fala assim: interessante, e você? Me diz então a sua linha teológica, né? Aí eu falei: não, a minha teologia da origem é o seguinte, cara, que depois de 50 anos em igreja, caminhando com Deus, eu descobri a minha verdadeira teologia. Que ao começo é o seguinte: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua criatividade, com toda a sua poesia, com tudo o que você puder, e sirva o próximo como a ti mesmo. Essa é a minha teologia, é a origem. Legal. Vou dar licença que eu vou pegar um sanduíche. Eu falei: tá bom, irmão, vai lá. E aí eu fui ver, eu falei: cara, esse cara me deu uma luz para eu pregar na igreja do pastor André, Missão Portas Abertas. Eu nasci numa igreja Assembleia de Deus, irmãos. Aquela velha piadinha de quem está na igreja há muitos anos: não nasci na igreja porque não era dia de culto.
Há 50 anos atrás, fiz semana passada aniversário, uma igreja super tradicional. Meu pai era porque faleceu há 30 dias, né, atrás, e era um oficial militar e pastor. Então você imagina o que é ter um homem militar em casa e pastor em casa. Era uma bênção. Sábado acordar às 6 horas da manhã para limpar a casa. Era bom demais. Cresci nessa igreja. Quando eu era pré-adolescente, meu pai me mandava sair com a minha irmã e meu cunhado para vigiá-los, porque tinha que ir o irmão mais novo, né? Só que o programa deles qual era? Sábado à noite, ir no culto ao ar livre no Museu de Ipiranga para fazer evangelismo com jovens da igreja. Eu ficava lá e terminava a noite com um saquinho de pipoca. Eu sempre participei das escolas dominicais da igreja. Entrando na adolescência, aos 15 anos, decidi me batizar. E era uma igreja sede, tinha muita gente. E vinham as congregações. E eu lembro que os homens esperavam as mulheres serem batizadas. Aquele tanque batismal que quando chegou, eu não vou exagerar, irmãos, olha, pelo menos 200 pessoas eram batizadas todo o batismo. E para nós, homens, era um problema, porque quando as mulheres saíam, a gente entrava naquele tanque batismal que parecia uma fábrica de perucas, de tanto cabelo que tinha. E aí quando o irmão falava, olha, eu faz assim, eu vou mergulhar você já fazia assim, né? Eu sempre amei estar na igreja. Aos 17 anos eu tinha alguns amigos da igreja metodista, e eu e mais 4 amigos da igreja decidimos montar uma banda, porque a gente queria fazer evangelismo. A nossa vida era a igreja, a gente amava a igreja, a gente amava as atividades da igreja. E todo adolescente quer um dia tocar bateria, quer tocar guitarra, quer evangelizar. E na Assembleia de Deus não era diferente, porque quando você nasce na Assembleia de Deus, você aprende a tocar na banda. Mas não era uma banda assim, era banda, né? E meu pai tocava um instrumento, então todos os filhos aprenderam a tocar instrumento. E eu começava assim, era com prato, depois você ia promover, você ia promover, eu tocava caixinha e depois eu tocava clarinete. E meu pai inventava de fazer uns desfiles no bairro, 7 de setembro, isso nos anos 70, né? Era comum fazer desfile. E eu tocava lá, irmãos, e os meus amigos do bairro ficavam baratos na minha cara. Alguém lá tocando. E aí chegou uma época que eu falei, não, eu quero tocar, eu quero fazer evangelismo. E aos 17 anos nós tínhamos alguns amigos da igreja metodista e fomos, vamos montar uma banda? Vamos sair para evangelizar, vamos. Fomos falar com o nosso pastor e ele achou aquilo ultrajante. Vocês estão loucos, que tocar guitarra, bateria, que evangelizar, se vocês quiserem, ou vem todo mundo para cá, ou vocês estão fora. E nós conversamos com os nossos pais e tudo, apesar deles serem, né, meu pai, um pastor, tudo. Não, filho, se Deus está te chamando, segue o teu caminho no ministério. Resumindo, nós somos excluídos da igreja. Aos 17, imagina rebeldia. Só que a gente tinha no coração o desejo de caminhar, de ir à frente, de evangelizar. Na igreja metodista criamos essa banda, esse grupo Sal da Terra, e foi um tempo de corrida, de caminhada, de evangelismo. Anos e anos, todo sábado em prisões, praças, escolas, hospitais. Foi um tempo de evangelismo mesmo. Depois desse período, conheci o pastor André, e a igreja Bethesda estava iniciando, o pastor Ricardo Gondim, e aí decidimos ir para lá. E foi um tempo de conhecimento bíblico, teologia mesmo, crescimento, a questão do caráter, do dia a dia.
Foi onde nós decidimos ir para Londres, estudar seminário, mais teologia, mais se aprofundando. Eu fiz um seminário, o André fez outro, nós estávamos em épocas diferentes, eu fui antes, moramos juntos. Foi um período de estudo, de entender outra cultura. E depois de alguns anos, também senti com a Ana que era tempo de a gente contribuir em alguma comunidade pequena. A Bethesda começou a ficar grande, tinha muita gente boa trabalhando. Eu acho que a gente pode ser produtivo em alguma comunidade menor. Eu corria lá na frente da USP, sempre vi uma igreja onde é a nossa igreja. Eu falei, vou visitar. Aí, pela graça de Deus, e graças a Deus estamos felizes, que é uma igreja de família. Agora o foco é família, casais jovens. O foco lá é o discipulado. Nós temos um objetivo com os estudantes da USP, com os travestis, as prostitutas que ficam em frente à nossa igreja. Então, outro momento. Resumindo um pouco dessa minha caminhada com Deus em 50 anos, é que eu já tive a oportunidade de caminhar por muitos lugares e caminhos e atividades, e dizer para vocês o seguinte: que bom que Deus me trouxe aqui. Todos esses lugares, todas as decepções, todas as coisas que na caminhada às vezes com a igreja, a gente sofre, a gente chora, a gente não se conforma, mas essas coisas serviram como pontes para que eu pudesse estar aqui nessa manhã. E eu costumo dizer o seguinte: não olha para essas coisas que talvez você no meio desse caminho sofreu, alguém te machucou. Procura olhar tantas coisas boas, lindas, maravilhosas que Deus proporcionou na tua vida para que você chegasse até aqui hoje. Nós todos somos frutos de um milagre. Todos nós. Então eu posso dizer o seguinte: eu não tenho traumas, eu não tenho mágoas, eu não tenho, não procuro seguir o caminho dos amargos. Porque tem muita gente fazendo coisa boa. Hoje a gente está vendo muita gente fazendo coisa feia, dizendo coisa, líderes, pastores, intolerância religiosa, intolerância, homofobia e tal. Eu procuro olhar para a teologia do começo. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua força e ame o seu próximo como si mesmo. Paulo Solonca uma vez disse o seguinte: nos encontramos atualmente numa fase onde nos questionamos em relação ao nosso passado, nos inquietamos em relação ao nosso presente e nos angustiamos em relação ao nosso futuro. Existe uma música dos Titãs que diz assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome do quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo é. O Marcelo D2 também tem não é o meu cantor favorito, mas ele tem uma frase que me intriga há muito tempo. Em 99% das músicas do Marcelo D2 ele fala assim: estou à procura da batida perfeita. Aí eu comecei a escutar uma, duas, três, falei: cara, cadê a batida perfeita que esse cara está sempre à procura? E eu comecei a entender que o homem está à procura da batida perfeita. Qual é a tua batida perfeita? A minha batida perfeita, eu estou à procura da sobrevivência. Eu preciso
pagar minhas contas amanhã. O homem está à procura do sucesso, das realizações. O homem está à procura de significado. Então, qual é essa batida perfeita? Qual é essa fome? Qual é essa sede? Um dos temas mais difíceis da gente lidar é a morte. Existe uma morte, claro, que nos deixa triste, que é a morte física, mas existe uma morte muito mais profunda, que é a morte dos sonhos, que é a morte da esperança, a morte da vontade de viver o dia de amanhã. Eu não tenho mais vontade de viver. A morte do desejo de resgatar coisas que se perdeu pelo caminho. Existe uma morte do desejo em seguir em frente, mesmo que a estrada seja cheia de altos e baixos. Infelizmente tem gente que desistiu de correr. Infelizmente tem gente que desistiu de participar dessa corrida. Infelizmente tem gente que desistiu da vida. A gente parece a viver uma subvida, vivendo de forma ordinária. O que vai acontecer hoje é o que vai acontecer hoje, a rotina, e a gente olha os dias passarem passivamente. A gente deixa tudo na morte. Um dia eu vou morrer mesmo. Uma coisa, irmão, é não se deixar dirigir pelos problemas. Outra coisa é fingir que eles não existem. A gente tem que cuidar para não desprezar a existência. Eu acho que a gente está um pouco preparado para a dor, para a queda, para a fraqueza. Parece que a gente espera sempre que nós, as pessoas, sejam infalíveis. E não é assim. No meio dessa corrida, a gente pode sim fraquejar. No meio dessa corrida, a gente pode sim ter aquele sentimento de que não está legal. Se a gente olhar no texto lá em Jeremias 12:5, Jeremias está num desses momentos que ele fala: eu cansei de correr. Cansei, não quero correr. E ele vai para Deus e fala: Deus, olha o que está acontecendo. O Senhor não está interagindo, o Senhor não está agindo no meio dessa sociedade que está acabando. Os homens são maus. A sociedade está totalmente corrompida. Os líderes religiosos estão corrompidos. Deus olha tanta injustiça que está acontecendo. Ele começa a dar uma lista para Deus, dizendo o seguinte: Deus, olha, eu cansei. Deus, eu parei aqui. Eu não vou mais desse jeito. E ele começa a ficar amargo. Ele começa a ficar, sabe, aquele cara rancoroso por Deus. E Deus ouve. Deus olha para ele e fala o seguinte: Jeremias, olha para a sua vida. Você não está conseguindo correr com os homens. Como é que você quer correr com os cavalos? Jeremias, olha como você está. Jeremias, quando é que você vai crescer? Você vive reclamando, você vive condenando. Você está ótimo para ver os erros, as falhas, as quedas das pessoas. Mas de alguma maneira você, Jeremias, não demonstra nenhuma reação. Você não propõe algo novo, você não cria. Você está pegando exatamente a forma de tudo que você está vendo. Jeremias, para de terceirizar a sua culpa. Pare de transferir aos outros as suas frustrações.
Viktor Frankl disse uma vez: se você enfrentar uma situação difícil, mude-a. Se você enfrentar uma situação muito difícil, transforme. Agora, se você enfrentar uma situação crítica, transforme-se. Deus desafia Jeremias a colocar a sua vida em outro nível. Nessa corrida, nessa jornada, Deus traz à cabeça, à mente de Jeremias o seguinte: você parou, você precisa prosseguir. E em determinado momento da sua jornada, da sua corrida, você parou. Jeremias, cuidado para você não cair na mediocridade. Cuidado para você não olhar a vida de braços cruzados. Cuidado para você não criar na sua vida parâmetros de comportamento baixo, descendo ao nível tão dos medíocres. Cuidado, Jeremias. E aí Deus dá um puxão de orelha. Deus fala assim: Jeremias, não use a maldade nem os erros dos outros para você se justificar. Tem tanta coisa linda. Você pode correr com os cavalos e você não está nem conseguindo correr com os homens. Jeremias. Eu quero que você dispute uma outra corrida. E nessa manhã é importante a gente pensar: que tipo de corrida eu estou correndo? Alguns conselhos: pare de olhar para quem desistiu de viver. Tire os olhos do que você está vendo como padrão baixo e coloque seus olhos naquilo que é bom. Coloque seus olhos na excelência. Coloque seus olhos naquilo que acrescenta. Coloque seus olhos naquilo que edifica. Coloque os seus olhos naquilo que vai te levar para mais longe. Seja você o sal da terra, a luz do mundo, gente. Sempre questione: é certo? Isso é certo? A questão não é se vai dar certo. A questão é: isso é certo? Isso produz vida? Isso produz algo bom para mim, para minha família, para minha caminhada? Abre o teu olho. Tem muita gente fazendo o que não presta. Tem muita gente falando o que não presta. E a gente não precisa ser assim. Jeremias, não responde o mal com o mal. Não responda o mal com o mal. Não seja amargo. Viva a paz com todos. Nessa manhã, talvez a gente é convidado a correr uma outra corrida. Talvez nessa manhã você chegou aqui com as pernas cansadas. Talvez você chegou aqui, como o pastor André falou no começo, com a sua história de vida e disse: essa é a minha história de vida. Acho que não. Deus pode escrever uma nova história, um novo capítulo na sua história. Hoje a gente é convidado para viver uma transformação. Hoje a gente é convidado para viver uma vida onde as coisas não são varridas para debaixo do tapete. Talvez existam coisas na nossa vida, existem coisas na nossa vida que a gente está varrendo literalmente debaixo do tapete. Ou jogando lá para frente: olha, lá na frente eu resolvo isso. Lá na frente eu dou um jeito. A gente é convidado mesmo para trilhar nessa estrada cheia de dificuldades, cheia de altos e baixos, lágrimas muitas vezes, com dores muitas vezes, mas
sempre com a companhia de Jesus. A gente é convidado a viver a proposta de vida de Cristo. Essa é a corrida que a gente tem que participar. Vamos conseguir viver como Cristo viveu? Não. Mas só de tentar já valeu a pena. Valeu muito a pena. Outro dia um cara perguntou assim para mim, ele não é cristão, evangélico, ele perguntou: cara, mas você acredita mesmo nisso? Eu falei: sim. Cara, mas e se chegar lá na frente e você, por algum motivo, não for nada disso? Eu falei: olha, eu vou te falar que se chegar lá na frente, falar: olha, isso que você acreditou, que você creu, que você buscou, que você viveu, que você morreu por isso, não existe. Eu falei: olha, eu vou dizer, valeu a pena porque eu tomei as melhores decisões. Eu vivi uma vida muito, muito boa. Será que eu vou refletir os valores que Jesus refletiu? Talvez não. Talvez não. Talvez eu vou pisar na bola em alguns momentos, mas só de tentar já valeu a pena. Eu queria, nessa reflexão dessa manhã, te convidar a pensar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua jornada. Essa igreja chegou aqui 4 anos. Quantas lutas, quanto joelho no chão, quanto choro, quantas alegrias, quantas histórias, quantas pessoas que já ouviram a palavra de Deus aqui neste lugar. E a obra continua. E a gente? Aonde é que você se enquadra nessa corrida? Aonde é que você se enquadra nessa caminhada? Que tipo de corrida você está participando? Quem é que você chamou para correr do seu lado? Talvez nessa corrida a gente não chegue lá nos primeiros lugares. Talvez você tenha que parar para beber água. E faz parte da caminhada. Talvez você tenha que parar um pouco e falar: preciso descansar. Mas a gente quer dizer para você nessa manhã: não corra em vão. Não corra em vão. Lá em Atos 2:42, se você tiver com a sua Bíblia, abra lá em Atos 2:42. Eu já vou chamar o pessoal do louvor, que possa vir aqui à frente. Atos 2:42. Texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vai um pouquinho mais para frente, Atos 4:32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a... Talvez a gente esteja vivendo aí um momento histórico para a igreja. Sabia disso? Talvez eu e você estejamos vivendo um dos momentos mais importantes da história da igreja no mundo. Muitos têm se levantado contra a igreja. O evangelho tem sido questionado. Alguns líderes têm, pessoas têm se levantado, movimentos. E eu não sei se você percebeu, mas a corrida está
Está rolando. Está acontecendo. E literalmente, a fase que nós estamos vivendo é uma fase de fome, fase de sede, de um povo que está sem rumo. Sabe por quê? Muitos de nós precisamos, sim, ir e levar esse tempero, ser o sal, ser a luz. Não vai ser a ONG. As ONGs são maravilhosas, elas têm um papel lindo. Mas nós precisamos entender que essa missão foi dada à igreja. Da multidão dos que creram, era um só o coração. E esse mesmo povo lá da igreja primitiva, que sofreu, diz lá em Atos que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para continuar essa corrida, a gente precisa se alimentar dessa comunhão, desse ensino, das orações. E talvez a gente possa celebrar esse período, esse aniversário de 4 anos, dizendo: Senhor, eu quero sim, Pai, fazer parte dessa corrida como igreja local. Eu quero sim, como pai, como marido, como mulher, como mãe. Eu quero sim permanecer firme na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando é que foi a última vez que nós dobramos o nosso joelho e dissemos: Senhor, me ajuda para que eu possa continuar nessa caminhada, nessa corrida. Me ajuda para que eu possa entender que o meu irmão está em dor, que eu preciso repartir o meu pão com ele. Senhor, me ajuda, porque eu preciso aprender mais. Eu preciso seguir a doutrina dos apóstolos, a tua palavra. Talvez essa manhã a gente possa iniciar esse período, esse novo ano da igreja que está completando, orando, dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero tomar a liberdade de te fazer um convite nessa manhã. Que você dobre o seu joelho. Quando é que foi a última vez que você dobrou o seu joelho e agradeceu a Deus? Quando é que foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, me dá forças, porque está difícil caminhar. Senhor, me dá forças, porque eu preciso encarar esse problema e eu não estou tendo forças, eu estou jogando para debaixo do tapete. Senhor, me dá forças, porque eu preciso ser diferente. Aqui está o altar, você fique à vontade, se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser trazer sua família e falar: nós precisamos ser diferentes, nós precisamos assumir essa corrida. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelhe. Esse é o seu momento com Deus. Os irmãos vão estar cantando essa música. Você fica à vontade, vem aqui para frente ou aí no seu lugar. Amém?